Shalom, queridos, nós voltamos para dar sequência aos nossos estudos, Mundo Paralelo, parte 3. Algumas pessoas me pediram para eu gravar um vídeo mais longo, né, porque elas já querem saber o final dessa história. Outras pedem para que eu continue com os vídeos curtos. Então hoje, dessa vez, é possível, vou tentar agradar gregos e troianos. Eu vou estar gravando hoje à noite uma sequência de alguns vídeos para a gente concluir esse assunto e vou estar compartilhando. Vão ser sequências curtas e você poderá acompanhar o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente até nós encerrarmos esse assunto. Peço também que você possa estar compartilhando, divulgando esses estudos, que é uma forma simples que eu encontrei de compartilhar a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, se puder nos abençoar em nosso projeto, motivar o nosso projeto, dá uma curtida, ative nosso sininho, né? Se inscreva em nosso canal, para que a gente possa dar continuidade nesse processo, tá bom? Mas voltando ao que nós estávamos falando no último vídeo, na parte 2, eu estava dizendo que o mundo espiritual, lá na origem, não tinha muitas clarezas, havia apenas alguns sinais. E tudo que nós tínhamos era a ideia dos deuses versus o Deus verdadeiro, né? Não havia o conceito em Israel de bem versus mal, não. Se você for estudar a história dos povos antigos, os povos antigos vai trabalhar sim um pouco com essa ideia de luz e trevas, dos deuses que ficam no Olimpo e os deuses que ficam nas trevas interiores, no caso, como a ideia de Hades versus Zeus, né? Então, essa ideia é da liturgia, digamos assim, do pensamento grega, do pensamento egípcio, do pensamento babilônico, né? Então essa ideia de bem versus mal é muito ligada a esses povos, né? Mas na cultura do Deus verdadeiro, na cultura do Deus único, não há esse pensamento, não há essa ideia de bem versus mal, não a priori. A Bíblia fala muito pouco sobre o mundo espiritual no Antigo Testamento. O que a Bíblia apresenta é manifestação espiritual no Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia não entra em detalhes de como funciona, de como não funciona. A Bíblia não traz no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, na Tanakh judaica, essa ideia, os detalhes deste mundo espiritual. Pelo contrário. Agora a Bíblia relata fatos. Quais são os fatos? Vez por outra Deus usa um profeta, vez por outra Deus envia um anjo, vez por outra Deus manda uma carruagem de fogo, vez por outra Deus faz um arrebatamento acontecer. Nós temos dois casos de arrebatamento, um caso foi de Enoque, o outro caso posterior é de Elias. Então nós temos vários sinais de manifestação espiritual na Bíblia. Em todo o Antigo Testamento nós temos essas manifestações. Porém, na ideia primária dos hebreus, tanto bem como mal, para eles que não tinham ainda uma revelação plena, fazia parte de Deus. Deus criava o bem e ao mesmo tempo criava o mal. Há inclusive algumas passagens que diz que um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. Obviamente que quando nós formos dar continuidade a essa sequência, a gente vai perceber que não é bem espírito mal da parte de Deus, mas era como aqueles homens compreendiam, tá certo? Então existe na Bíblia revelações do mundo espiritual, mas eles não têm uma percepção clara. Agora eles têm sim um conceito único, que existe um único Deus verdadeiro e que esse Deus está acima de tudo e de todos, e que não existe nada no universo capaz de sequer se igualar a esse Deus. E assim nós também cremos. Perceba, há uma passagem muito clara na Bíblia. Eu voltei para minha Bíblia aqui, King James, tá bom? Que é a Bíblia que eu gosto. Deixa eu esconder aqui essa partezinha aqui. É uma das versões que eu mais gosto. E em 1 Reis 18,
ela vai, no versículo 24, dizer o seguinte: invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder, enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu de uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Aqui está relatado o desafio de Elias contra os 450 profetas de Baal e mais 400 de outra entidade pagã. Mas o fato é, quando Elias faz o desafio, ele não desafia para ver quem é o Deus mais forte. Ele não desafia para quem é o Deus que tem mais poder. Não. Nas versões tradicionais, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, Corrigida, vocês vão ver lá que a linguagem é: aquele que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Então perceba que existe agora a ideia do Deus verdadeiro e os outros deuses, e que a Bíblia mesmo chama de deuses falsos, deuses que não podem ouvir nem falar. E aonde é que a Bíblia prova isso? Aí eu vou abrir aqui um outro texto clássico, que é o Salmo muito conhecido, né? 115 da Bíblia protestante, e salvo engano é o Salmo 113 da versão Nova Jerusalém. Olha o que diz assim escrito: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não são capazes de ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite da sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica, e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão, ele é o socorro e a sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu amparo e segurança. Perceba que o próprio salmista Davi deixa isso bem claro. Olha, só existe um único Deus. Os deuses lá fora são falsos. Os deuses lá fora não existem. São deuses fabricados pela imaginação do homem. São deuses fabricados pelo sentimento humano. Prata, ouro, bronze. Sabedoria também é um livro da Bíblia Jerusalém, Bíblia Católica. No seu capítulo 13, fala muito sobre isso. E a partir do versículo 10, na versão mais tradicional, diz: porém são desgraçados, né, aqueles que fazem imagem de escultura, né, e tornem-se semelhante a eles, todos aqueles que o fazem, e aqueles que buscam a esses deuses, se referindo aos deuses dos povos pagãos, né, o Deus, né, da floresta, o Deus dos bosques, o Deus do pinheiro, os vários deuses que existiam. Então, percebam, queridos, que existe na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, essa visão que só há um único Deus. Então, o mandamento não terás outros deuses diante de mim é para que todos entendam que só há um único Deus. Mas a partir daí eu tenho que compreender que esse mundo espiritual existe, mas que por outro lado existe um outro lado do mundo espiritual que a gente vai estar falando no nosso próximo vídeo, tá bom? Mas entendam isso. Para as Escrituras Sagradas, em todo o Antigo Testamento, não há guerra de deuses. Existe um único Deus verdadeiro e falsos deuses.
Todos os outros deuses são falsos. Apenas o Senhor é Deus. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouquinho no próximo vídeo.